No início da noite de ontem, no quilômetro 151 da MGC 354, em Presidente Olegário, um acidente foi registrado. Um ciclista ficou ferido. O homem de 62 anos disse que conduzia a caminhonete quando, ao iniciar retorno para seguir no sentido Presidente Olegário, a Patos de Minas, viu um homem descer de bicicleta pela Avenida Paulo Piva e se aproximar repentinamente da caminhonete. O ciclista teria tentado frear, mas a roda traseira da bicicleta travou e se arrastou pelo asfalto. Assim, o ciclista bateu na caminhonete, bateu a cabeça na porta e caiu no chão. O socorro foi acionado e a vítima, de 27 anos, foi encaminhada ao Hospital Municipal de Presidente Olegário. Posteriormente, devido à gravidade das lesões, o ciclista foi encaminhado para o Hospital Regional aqui em Patos de Minas. A perícia foi acionada e esteve no local. As documentações do condutor e do veículo estavam regular. E outro acidente foi registrado na manhã desta sexta-feira na MG 410, no quilômetro 47, em Presidente Olegário. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, uma carreta com placas do estado de Minas Gerais, carregada com 34 toneladas de trigo a granel, transitava sentido Patos de Minas na BR-040, quando seu condutor, de 47 anos, perdeu o controle direcional do veículo e tombou sobre a pista. O veículo obstruiu parcialmente a rodovia no sentido BR-040 e a carga ficou espalhada na pista e na faixa de domínio. Ninguém ficou ferido. O trânsito foi controlado pela Polícia Militar Rodoviária até a chegada de um guincho e a limpeza da pista. E segundo dados do IBGE desta sexta-feira, Patos de Minas tem mais 1.056 novos moradores em relação ao ano de 2020 e chegou a 154.641 habitantes. A população brasileira teve crescimento de 0,7% e saltou de 211.800.000 em 2020 para 213.317.639 pessoas em 2021. Minas Gerais acompanhou o crescimento e a população saltou de 21.292.666 pessoas em 2020 para 21.411.923 habitantes em 2021. Na região do Alto Paranaíba, Patos de Minas se manteve como a maior cidade e ganhou 1.056 novos habitantes em relação ao último ano e chegou a 154.641 habitantes. Segundo o IBGE, houve crescimento da população nas demais cidades da região, com exceção de Coromandel, que teve queda no número de moradores. Ainda hoje aqui no NTV News, você vai ver os melhores momentos entre Atlético e Fluminense. Mais de 3.000 rifas são vendidas e Fundação Procurar se sorteia moto 0 km. Estamos de volta e agora a gente fala de esporte. O excelente desempenho do atletismo e da natação levou o Brasil ao 6º lugar no quadro de medalhas. Vamos ver o que de melhor aconteceu em mais uma madrugada paralímpica. A reportagem é da TV Brasil em parceria com a Rede Minas, nossas co-irmãs. Na primeira prova do dia, os 5.000 metros da classe T11, Yeltsin Jacques ganhou o ouro. Ainda nas provas de velocidade, o país ficou com 2 lugares no pódio nos 100 metros da classe T47. Petrúcio Ferreira ficou com a medalha de ouro e o Washington Júnior conquistou o bronze. E o bicampeonato paralímpico de Petrúcio veio com quebra do recorde da competição. Silvânia Costa literalmente voou rumo ao ouro no salto em distância T11. Tornando-se também bicampeã paralímpica. O país mostra força também nas piscinas. Hoje, foram mais 3 medalhas. Wendel Bellarmino foi ouro nos 50 metros livre T11. Gabriel Bandeira brilhou mais uma vez, agora com a prata nos 200 metros livre S14. E Maria Carolina Santiago fecha a conta com um bronze nos 100 metros da classe T12. A natação já faturou 9 medalhas para o time Brasil.
Parabéns aos nossos atletas. Agora a gente fala sobre futebol. Depois do empate contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, o Atlético venceu o tricolor por 2-1 nesta quinta-feira no Engenhão pela Copa do Brasil. Assim, o Galo largou na frente na disputa por uma das vagas nas semifinais. No reencontro, 3 dias depois com o Fluminense, o Atlético foi ainda mais determinado a buscar a vitória. Mais preparado e superior em campo, poderia até ter ampliado a diferença no placar. Nacho e Hulk foram os nomes da noite. Anotaram 1 gol cada. Fred converteu para o tricolor, depois do VAR assinalar pênalti de Arana sobre Nino. Placar final, 2-1 para o Galo. Há 6 anos, os alvinegros não venciam o Flu fora de casa. Poderíamos ter, de repente, feito um placar maior, mas nada a reclamar, pelo contrário, nós temos que estar muito felizes com essa vitória. Vencer o Fluminense aqui no Rio é sempre muito difícil e nós conseguimos. O Atlético enfrenta o Bragantino no domingo na casa do adversário e completará 3 jogos em um intervalo de 1 semana. Sem descanso, o desgaste é evidente, mas depois dessa partida terá um refresco. Só volta ao campo em 12 de setembro contra o Fortaleza no Castelão, devido ao adiamento de partidas de torneios nacionais em função da convocação da seleção brasileira. Está jogando muito difícil, jogando segunda, quinta, domingo à noite. O meu adversário, nosso adversário, o Bragantino, ele não jogou no meio de semana, né? Então ele está com a semana cheia de trabalho, descanso e joga em casa sem logística, sem viagem. Hoje a gente tem um desgaste enorme, porque um calor muito grande que está fazendo aqui no Rio. O jogo, uma correria monstra, como foi de segunda-feira também. Hoje um jogo até mais corrido que de segunda. Segunda foi um jogo que nós tivemos mais a posse de bola e hoje não. Se jogar numa alta intensidade como é o futebol de hoje, e 3 jogos por semana não machucar. Então a gente tem utilizado bastante, trocado sempre os 5 jogadores, ou quase sempre, às vezes num período um pouco maior, e eles têm se cuidado bastante também. Então a gente vai ter esse tempo aí para dar 2, 3 dias para eles terem um repouso, quem precisa mais, e para trabalhar forte também os que precisam mais. Vamos fazer tudo certinho, em comunhão com os nossos fisiologistas e preparadores físicos, para deixar o time aí com o tanque cheio para esses praticamente os últimos 3 meses de campeonato que nós temos, né? A partida de volta das quartas de final será no dia 15 de setembro no Mineirão. E o Galo está em vantagem, precisa do empate para avançar na Copa do Brasil. E ainda fatura R$7.300.000. Reforçando, então, o Atlético volta a campo neste domingo às 8h30 da noite contra o Bragantino fora de casa. Agora eu te mostro que a Fundação Procurar-se sorteou aqui na NTV uma moto 0 km. As mais de 3.000 rifas vendidas tiveram como objetivo arrecadar fundos para manter o local, que hoje atende 487 pacientes. A Fundação Procurar-se recebeu no dia 12 de abril deste ano a doação de uma moto 0 km de uma paciente. Como forma de arrecadar fundos para a instituição, optaram por iniciar uma campanha de venda de rifas para sortear a moto. O resultado foram as mais de 3.000 rifas vendidas. Nós ganhamos de um marido de uma paciente, dona Sandra, seu Arnoldo. Ele viu essa necessidade de ajudar, né, porque a fundação já estava prestando esse serviço para a esposa dele. E ele entusiasmou e falou, não, vamos fazer, vamos doar uma moto para Procurar-se. E quando nós recebemos, na verdade, eu quis fazer uma rifa, porque a arrecadação seria maior, né? E para nós é mais interessante o volume, né, do dinheiro. E graças a Deus, com a venda dessa rifa, nós ganhamos mais de 36 mil, foi 36.500. Para nós é muito bacana tudo isso, sabe? A questão da população de Patos, né? Como que eles preocupam, como que eles gostam de ajudar.
O sorteio foi realizado no dia 16 de agosto, ao vivo no programa Gui Boaventura. A ganhadora foi a Edneia Gonçalves Marques. Ela e o esposo compraram 2 blocos de rifas para participar do sorteio, mas só 2 foram no nome dela. Mulher de sorte, viu? Foram os familiares que a informaram que havia ganhado e a surpresa foi grande. O prêmio foi entregue nesta quinta-feira e ela até levou o filho para ajudá-la e comemorar com ela. Nossa, eu fiquei muito feliz e emocionada, demais. Porque a gente, meu marido já sempre contribui, sabe? Sempre gosta de ajudar e já conhece o projeto. E essa instituição é muito séria e precisa de muita ajuda, né? Então, a gente está muito feliz. Eu fiquei muito feliz de ter ganhado e é uma surpresa muito grande, né? E a gente vai continuar ajudando, né? Sempre tá ajudando, porque a gente sabe que a nossa ajuda é essencial para eles. Hoje a Fundação atende 487 pacientes com câncer em Patos e região. Um trabalho necessário e de grande valia para quem precisa. Por isso, a renda obtida será muito bem-vinda para ajudar na instituição. A arrecadação desse dinheiro vai ajudar bastante a Procurar-se, porque nós estamos com 487 pacientes que pegam algum auxílio aqui da Fundação, e são assim, auxílios, cesta básica, fraldas. Nós ajudamos aí para Barretos, Uberlândia, Uberaba, Belo Horizonte, né? Nós pagamos a passagem. Para Barretos nós temos uma van que vai toda semana, né? E até a parte do psicológico do paciente, né? Nós temos aqui dentro da Fundação uma psicóloga. Então, e pagamos exames também, medicamentos, que os medicamentos aumentaram demais, né? A gente tem uma média de R$6.000 por mês de compras de medicamento, então o dinheiro vai vir em boa hora e, graças a Deus, é um sucesso total. Daqui a pouco aqui no NTV News você vai ver que incêndio em São João da Serra Negra é debelado e estudantes pedem ajuda para lançar livro na Bienal no Rio de Janeiro. Agora a gente te conta a história de 2 jovens aqui de Patos de Minas. Com texto e ilustrações, elas produziram o livro As 7 Cores do Arco-Íris. Devido à qualidade do produto, elas foram convidadas a lançar o material na Bienal no Rio de Janeiro. Porém, para custear o lançamento, elas precisam de ajuda. O amor é lindo e pode salvar vidas. Amar é um talento. E nem todos nós temos talentos iguais. Está tudo bem escolher você. Este é um dos 175 poemas escritos pela Sara Afonso e ilustrados pela Lívia Lana, no livro As 7 Cores do Arco-Íris, que retrata a vida em formas. Eu gosto muito de observar a vida e encontrar algo para fazer do que a gente vê. Então, todas as minhas inspirações para todos os poemas são práticas e realidades que eu observo em mim e nas pessoas ao meu redor. Então, as 7 cores do arco-íris, elas são uma reflexão sobre os 2 dias, sobre o dia bom e o dia ruim. Cada cor tem um tema. Vermelho é amor, amarelo é evolução, verde... Então, todas as cores elas têm um significado. Violeta é espiritualidade, azul é sobre família, essas coisas. Para cada poema, desafios superados e conexão entre as 2 jovens inexplicável. Foi uma experiência muito boa, porque como era arte digital e era algo que eu nunca tinha feito antes de forma direta, né? E ainda carregar a responsabilidade de ilustrar, né, texto e condizer com tudo, né, que a Sara estava escrevendo. E ela me deixou muito livre de conseguir ilustrar mesmo. Então todos os textos foram muito conectos, assim, um com os outros, sabe? Uma evolução perceptiva para os profissionais que acompanham as artistas. Quando a ideia começou, a Sara falou comigo em uma aula. Nós tínhamos saído para fazer aqui nas mesinhas uma atividade. Ela estava triste que não iria, que não tinha condições.
Eu pedi para ver o livro e comecei a avaliar, né, com um olhar um pouco mais crítico. E quando eu me deparei com o livro delas, eu só, na verdade, constatei que eu já sabia, né, essa questão do quanto elas são incríveis enquanto estudantes, enquanto produtoras de tudo que elas fazem. E aí, quando eu analisei, quando eu avaliei aquele livro, eu percebi que era muito bom. É um orgulho, né, uma satisfação enorme ver o talento das nossas estudantes com possibilidade de ser visto aí, né, por outras pessoas, porque internamente Sara e Lívia já são estudantes que sempre se destacaram, tanto na questão da escrita, né, nas produções textuais, nos projetos literários desenvolvidos na escola, quanto nas produções artísticas. Sara e Lívia estão prestes a dar um passo importante na carreira delas. O livro As Sete Cores do Arco-Íris será lançado em janeiro de 2022 na Bienal do Rio de Janeiro. Para isso, é necessário a quantia de R$ 5.500. Se você puder ajudar, basta fazer um Pix pelo número 122 175 04 614 ou por meio de vaquinha online. A gente precisa de um valor para conseguir pagar toda a diagramação e o trabalho da editora com a impressão de 300 exemplares. E esse valor ele é de R$ 5.500. A gente não tem como pagar por isso, né, sozinhas, então a gente resolveu fazer meio que uma mobilização coletiva. Eu espero muito que dê certo, eu espero muito que a gente consiga, assim, eu acho que isso foi uma porta que abriu, tanto para mim quanto para ela. Agora a gente te mostra que um incêndio no distrito de São João da Serra Negra finalmente foi debelado. O fogo começou no dia 6 de agosto. Foram mais de 20 dias de trabalhos intensos. Os militares do Corpo de Bombeiros continuam monitorando o local, pois há fumaça em alguns pontos. Foram mais de 400 hectares queimados, a maioria de área de preservação permanente do distrito de São João da Serra Negra. Mas boa parte do que foi consumido pelo fogo foi de vegetação rasteira. Por isso, o Corpo de Bombeiros acredita que o local será recuperado, mas a longo prazo. Muita da parte queimada, as árvores, a copa das árvores, na maioria das situações foi preservada. Então, muito que queimou também foi aquela vegetação mais rasteira que fica próxima, fazendo o entorno das árvores. Porém, essas árvores principais, nós pudemos perceber, principalmente na hora de fazer o sobrevoo, que a boa parte delas foi preservada. A operação exigiu esforço e dedicação numa operação sem descanso para militares do Corpo de Bombeiros de Patos de Minas, Patrocínio, Uberlândia e Belo Horizonte. Em alguns momentos, 25 homens trabalharam em conjunto e utilizaram equipamentos especiais e até um helicóptero. Esse ano, com a seca severa, a quantidade de queimadas é ainda maior e às vezes falta efetivo para dar conta de todos os chamados. E há efetivo suficiente, porque assim, a gente sabe que esse aqui com certeza é o que tem exigido mais esforço, mais atenção, mas infelizmente os incêndios também na zona urbana não param. Na própria zona rural a gente viu aqui próximo, vindo na BR-365, mais incêndio. Há efetivo suficiente? Se eu disser aqui que o Corpo de Bombeiros tem condição de atender todos os incêndios florestais nessa época em todo o estado de Minas Gerais, eu estaria dizendo uma mentira. Com certeza o número de incêndios é superior à nossa capacidade de resposta. Então, por isso nós precisamos muito da população para que não faça o ateamento de fogo nas vegetações, e o Corpo de Bombeiros sempre priorizando aquelas ocorrências, primeiro, que tem um risco à vida humana, risco à vida de animais, risco a lavouras, ao meio ambiente. Então, numa escala de prioridade, de magnitude. Realmente, como você bem disse, Ludmila, na área urbana continua tendo vários incêndios. O nosso efetivo lá em Patos de Minas e aqui em Patrocínio não estão parando nem um segundo de trabalhar. O tempo todo, termina um incêndio, inicia-se outro, às vezes tem 3, 4 em espera. Nós anotamos ali aqueles dados do solicitante. Assim que um recurso nosso é liberado, fazemos contato com o solicitante para ver se aquele incêndio ainda perdura ou não. E enquanto a gente não consegue atender de imediato aquela ocorrência, nós orientamos o solicitante quanto aos procedimentos de segurança até a chegada de nossas equipes.
O incêndio no distrito de São João da Serra Negra foi controlado, mas a área continua sendo monitorada pelos bombeiros, pois há fumaça em alguns pontos. Parabéns às equipes. Então agora é hora de sabermos como ficará o tempo neste final de semana. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Sua idade, seu desconto New Color. Aproveite! Final de semana será marcado por baixa umidade relativa do ar em Patos de Minas. Tanto no sábado como no domingo, a URA deve ficar em 20% de mínima. No sábado, máxima de 30 graus e no domingo, a mínima será de 16 graus. Em Lagoa Formosa, mínima de 16 e temperatura máxima de 28 graus no sábado. Já no domingo, 16 a mínima e a máxima de 30 graus. Em Cruzeiro da Fortaleza, 16 a mínima e a máxima 28 graus no sábado. Já no domingo, temperatura de 16 graus a mínima e a máxima pode chegar a 30 graus. Sábado, em Presidente Olegário, temperatura mínima de 16 graus e a máxima 31 graus. No dia seguinte, temperatura mínima de 16 e a máxima chega a 32 graus. Temperatura mínima de 18 graus e máxima de 31 em Lagamar no sábado. No domingo, 17 a temperatura mínima e a máxima 32 graus. Em 2 minutos tem análise da notícia e você vai ver que Câmara Municipal quer ocupar prédio da UFO em Patos de Minas. Está cada vez mais difícil encher o tanque de gasolina, né? No acúmulo desde o início do ano até julho, o preço da gasolina já avançou 27,51%, enquanto o diesel acumula alta de 25,78%, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Aqui em Patos de Minas, os mais afetados com essa alta são os motoristas de carros por aplicativos. Com a gasolina beirando R$ 6,50 nos postos de gasolina, a indignação da população da cidade continua unânime. A gente trabalha o dia inteiro, eu ando 13 quilômetros todo dia, então esse quesito da gasolina está ficando meio complicado. As coisas estão muito difíceis para nós, principalmente o produtor de leite, que hoje você dá mais de 2 litros de leite por 1 litro de álcool. Quer dizer, então o álcool é o mais barato, você vê, o diesel e a gasolina está impraticável. O negócio, de um modo geral, as coisas estão muito difíceis. A alta dos combustíveis reflete diretamente no lucro dos motoristas de aplicativo. O setor, que teve centenas de adeptos durante a pandemia, agora sofre com a falta de lucro e a necessidade de aumentar a carga horária para recuperar o prejuízo. Hoje ele tem que trabalhar mais horas, né? Antigamente trabalhava aí 10 horas ou até mesmo menos horas para poder estar levando o dinheiro para casa. Hoje ele tem que ficar um pouco mais tempo, né? Ficar aí 15 ou até 20 horas para ter um ganho maior, para estar compensando esse valor do combustível hoje, que está um pouco mais elevado aí nas bombas dos postos. Com o aumento dos combustíveis, 1 a cada 3 motoristas estão desistindo de dirigir. Com a redução, os clientes precisam esperar até mais de 10 minutos para conseguir uma corrida. Então teve uma perca aí de uns 30% aí de motoristas que desistiram da profissão por conta da alta do preço do combustível. Este motorista de aplicativo conta que, apesar das demandas das corridas não terem abaixado, os custos com combustíveis dobraram após a alta dos valores. Antes eu gastava R$50, R$60 por dia de combustível. Hoje eu estou gastando uma média de 100 a 120 por dia de combustível. E isso diminui muito o faturamento da gente, né? Porque se você jogar isso aí numa conta aí de 30 dias, vamos jogar R$100, R$100 por dia vezes 30 vai dar R$3.000 por mês, né? Se antes eu gastava a metade, ou um pouco mais da metade. O problema maior é o fato do valor mínimo das corridas não ter acompanhado a alta no preço dos combustíveis. Se o carro não for econômico, o cara tá fora. Ele não consegue não. O meu carro é um pouco mais econômico, eu já passo dificuldade. Imagina um carro que gasta mais. E o cara não consegue manter. Não consegue. E não foi só a gasolina que subiu, né? Peça subiu, tudo subiu. Mão de obra subiu.
A única coisa que não subiu ainda foram os preços para nós. O preço praticado hoje está muito baixo, muito fora da realidade. Com essa alta do preço do combustível, a plataforma em si ela teve que fazer um reajuste na sua tarifa, né, para poder estar ajudando de alguma forma a classe dos motoristas parceiros da plataforma, para não estar perdendo também motoristas, deixar de trabalhar nessa profissão por conta dessa alta do combustível. E a plataforma visa muito isso e acaba que nossa prioridade hoje é prestar um serviço, né, de qualidade e estar levando para a população patense um serviço bem prestado, até mesmo com essa alta do preço do combustível. Esse, então, é o nosso primeiro assunto da nossa análise da notícia, que começa agora. Ao meu lado, a jornalista e diretora do programa Gui Boaventura, Ayandra Faria. Ayandra, sem lucro não tem como trabalhar, né? E, além disso, tem autoridades falando que a população tem que entender esse momento difícil e tentar entender como o preço do combustível funciona. Boa noite para você. Boa noite, Matheus. Boa noite ao pessoal de casa. O que a gente tem visto aí, acabamos de ver na reportagem, é uma situação bastante complicada. Vários reajustes feitos aí pela Petrobras que acaba chegando ao bolso dos consumidores. Nós vimos em um momento recente várias manifestações, inclusive por caminhoneiros, a respeito desse valor abusivo que tem sido cobrado aí nos postos de combustíveis, mas não adiantou. E o que a gente vê é reajuste em cima de reajuste. E isso pesa não somente para nós que precisamos nos locomover no nosso dia a dia, para o nosso trabalho, mas para quem vive desse trabalho que está diretamente ligado com o aumento do preço dos combustíveis, como nós vimos aí os motoristas de aplicativo. E o que a gente tem observado, Matheus, é que muitas vezes as pessoas buscam por um serviço de aplicativo e têm encontrado dificuldade de encontrar um motorista, justamente porque não está sendo compensativo e as pessoas estão deixando de trabalhar neste tipo de setor. O setor é esse, Matheus, que muitas vezes socorreu pais de família que ficaram desempregados durante a pandemia, mas que agora também se vê sem alternativa, uma vez que não tem lucros. Agora, uma coisa que a gente chama a atenção aqui é a jogada de responsabilidade, de culpa em relação a esses aumentos. Hoje, por exemplo, uma postagem do governador Romeu Zema gerou destaque porque recentemente o presidente Jair Bolsonaro jogou a culpa do valor dos combustíveis nos governos estaduais, falando que isso teria uma ligação com o ICMS, que é o imposto que se cobra pelo governo estadual, e ele disse que não, que esse valor que é praticado aí hoje em relação aos combustíveis tem relação com o preço que é vendido o combustível pela Petrobras e que esses reajustes são feitos pelo governo federal e não teria ligação com o governo estadual. Enquanto isso, a gente trazendo aqui para o nosso estado, a gente vê o Romeu Zema, o governador de Minas Gerais, se posicionando sobre alguns assuntos e de outros fingindo que eles sequer existem. Agora, Ayandra, a gente muda de assunto e mostra para você e para quem tem casa que desde o início do ano a Câmara Municipal almeja um local para sede própria. Um dos espaços citados foi o antigo Palácio dos Cristais, onde hoje funciona a UFO. Veja. A Câmara Municipal, desde o início do mandato, vem dialogando em conjunto com a Prefeitura de Patos de Minas. Na verdade, assim, desde o início do ano, desde o início do nosso mandato, nós estamos conversando entre nós aqui na Câmara, também com o Executivo, para a gente viabilizar um local, né, para que nós pudéssemos sair do aluguel. Para que o órgão seja transferido para um local próprio. Nesse diálogo, comentou-se a respeito da possibilidade de se mudarem para o antigo Palácio dos Cristais, onde hoje funciona a Universidade Federal de Uberlândia, a UFO. Além disso, conversou-se também sobre a possibilidade de a Prefeitura ceder um terreno próximo à sede do Executivo, mas, com os custos da construção, a ideia se torna menos viável. A Câmara Municipal não tem nenhum espaço próprio e o aluguel pago no local em que está é R$ 47 mil por mês. Existe a possibilidade, já no ano passado foi protocolado um projeto arquitetônico
de uma construção que seria num terreno da prefeitura também, lá ao lado da sede da prefeitura. Existe esse projeto, mas também é um projeto que ficaria, é um valor alto, né, para essa construção, né? E também existem outros prédios, né? Um deles, o Palácio dos Cristais, que nós não protocolamos um pedido, porém conversamos sim a respeito. Não se tem nada definido ainda. Entretanto, um novo espaço seria viável para sair do aluguel, além de melhorar a economia da Câmara e, consequentemente, do município. Geraria uma economia para o município, para a Câmara, e, consequentemente, o dinheiro que nós não gastarmos aqui seria devolvido ao município, como nós fazemos com aqueles valores que nós não gastamos, repassamos para o município. Em nota, a Prefeitura de Patos de Minas disse que não há definições a esse respeito até o momento. Estão ocorrendo tratativas entre a Prefeitura e a UFO. O município já doou o terreno para o Legislativo local construir a própria sede. Então aí, André, voltando aqui para a nossa análise da notícia, a gente vê aí alguns impasses. Houve já essa doação do terreno, o que impossibilita a construção dele. Hoje, onde a Câmara quer ocupar o Palácio dos Cristais, onde já foi a sede da Prefeitura, funciona a UFO. Para onde, então, iria aquela estrutura montada para a UFO, caso isso ocorra neste momento, é o que não foi respondido. Pois é, a gente tem aí várias coisas a serem analisadas. A primeira delas, Matheus, é em relação à questão da sede da UFO, que é uma novela, virou motivo de piada aqui no município, devido a disputas, brigas políticas. Essa sede já poderia estar concluída há muito tempo se as pessoas pensassem em benefício do progresso da cidade, benefício da educação e não em disputas políticas. Por conta disso, a obra demorou a começar, o projeto demorou a ser concluído. Hoje não tem verba para que a UFO retome e conclua o prédio que está sendo construído ali na região do 30 Paus. E aí a UFO aqui em Patos de Minas fica dividida em vários locais. Uma parte na antiga sede da Prefeitura, no Palácio dos Cristais, outra parte em outro imóvel alugado aqui próximo à região central de Patos de Minas e também no prédio do Unipan. Agora, o que a Câmara tem tentado fazer, ao meu ver, Matheus, é trazer uma resposta para o eleitor desses vereadores que trazia uma promessa de novo, de mudanças, e aí tentando mostrar que está economizando dinheiro público. Mas isso seria o suficiente? Esse valor devolvido aí pela Câmara não poderia ser gasto na construção de uma sede própria e assim resolver esse problema? Agora, uma outra questão também, que é o que você arguiu em relação à Prefeitura de Patos de Minas, é que a Câmara vai resolver o problema dela, vai ir para uma sede onde ela não vai pagar aluguel, vai devolver dinheiro à Prefeitura, mas isso não vai gerar economia para as pessoas que pagam impostos aqui em Patos de Minas, uma vez que há uma negociação entre a UFO e a Prefeitura da cidade e que mesmo assim a Prefeitura teria que tirar então a UFO, aquelas acomodações da UFO no prédio onde funcionava a Prefeitura e pagar aluguel em outro local. Então, não geraria economia, geraria sim burocracia, porque teria que mover toda essa estrutura para um novo local. Aí, André, a gente pega o seguinte gancho. Há economia em alguns locais e outros não, porque quando se fecha ou se desfaz de um aluguel, outros imóveis continuam alugados pela Prefeitura aqui de Patos de Minas. E aí, Matheus, é uma questão que vale a se destacar, porque outros imóveis continuam alugados aqui em Patos de Minas, uma vez que a gente tem aí diversos imóveis abandonados aqui, tanto do estado quanto do município, e uma vez questionada a prefeitura em relação a isso, a informação é de que eles não tinham nenhum levantamento de quais seriam esses imóveis. E aí, o que fazer desses locais, como o Cécio, que gera várias reclamações, inclusive em relação à segurança, e que poderia abrigar aí diversos espaços, secretarias que estão funcionando hoje de forma alugada? Pois é, sigamos acompanhando tudo isso. A gente faz uma pausa rápida aqui na nossa análise da notícia no NTV News. Já já você vai ver que um sequestro está sendo registrado nesse momento. A gente volta já. De volta, e agora a gente te mostra a história de uma senhora que está enfrentando, lutando contra um câncer e lidando com a situação do filho em tratamento na UPA. Ela pede ajuda para que esse filho possa ser internado em uma clínica de reabilitação.
O filho de Maria Badia Silva Reis está internado na UPA desde o último domingo. Passando por transtornos mentais, ele precisou ser amarrado ao chegar no local. Está tratando muito bem dele, sabe? Ele está zelando dele direitinho, né? Por causa que ele está amarrado, que ele está agressivo demais, então tem que ficar amarrado, usar fralda, dar um banhozinho na cama, ele está tratando ele muito bem. Islael Fernandes Reis tem 43 anos e mora com outros 2 irmãos no bairro Bela Vista. Desempregado, ele misturou medicamentos com drogas e bebidas e precisou ser contido após surtar na casa da mãe. Era um menino sadio, sabe? Eu não sei o que aconteceu com ele trabalhando. Aí ele adoeceu, eu acho que ele estava mexendo com droga escondida, nós não sabíamos. E misturou com remédio, misturou com bebida e complicou tudo. Aí ele piorou, perdeu a força dos braços, das pernas. Não tá alucinado, não fala coisa com coisa. A aposentada de 69 anos sofre com diabetes e pressão alta e há mais de 10 anos está enfrentando um câncer de mama. Ela pede para que o filho seja internado numa clínica de reabilitação. O que eu quero pro meu filho, eu como mãe, que a mãe não quer ver o sofrimento de um filho. Então eu quero assim, que de lá eles encaminhem ele para um lugar para o tratamento. Se levar ele lá para casa, aqui ele não pode ficar. Leva ele para lá, tem boteco perto, ele vai e bebe e usa droga de novo. Aí eu não quero, meu filho. Porque sabe, eu quero meu filho sadio, trabalhando para me ajudar, que é a hora que eu estou mais precisando dos meus filhos. Para me ajudar. Maria Badia recebe doações de roupas usadas de amigas para aumentar a renda de casa. Mesmo cobrando apenas R$1 por peça, devido à condição da saúde, está incapacitada de vendê-las e pede ajuda para realizar um bazar. Então eu queria que uma pessoa enviasse umas pessoas para fazer um bazar para mim. Qualquer bocadinho que eu ganhasse, que eu pago 550 de aluguel, água, luz, um gás, inclusive meu gás está acabando. Estou com 2 talões para pagar. Remédio, uma carne, a gente dá vontade de comer uma carne, não tem, o dinheiro não dá. Interessados em colaborar com Maria Badia, podem entrar em contato pelo telefone 34 999 30 6815 ou visitá-la no endereço Rua da Mata dos Fernandes, número 881, bairro Vila Garcia. O médico falou que é para mim ter paz, sossego, senão não me olha. Então, o que o povo puder fazer para mim. Pois é, quem puder ajudar a dona Badia pode ir até a casa dela, que fica na Rua Mata dos Fernandes, número 881, no bairro Vila Garcia. Ou pode entrar em contato através do telefone DDD 34 99930 6815. Ajude essa senhora, ela precisa bastante. Aí, André, a gente percebe então uma situação muito difícil dessa senhora, ela passando diversos problemas de saúde, busca a ajuda aí para o filho dela, o endereço, os telefones estão aparecendo aqui na tela e ainda passando dificuldades. É uma história que, enquanto a gente estava na redação, a gente até comentou. Às vezes, enquanto jornalistas, a gente tenta manter um certo distanciamento, mas tem histórias que nos comovem de verdade. Nos comovem. O apelo aí da dona Maria Badia com o filho Islael é uma situação bastante complicada, porque a gente percebe aí o sofrimento de uma mãe que, ao mesmo tempo que tem que cuidar da sua própria saúde, ela tem câncer de mama, está em tratamento, tem que também tentar zelar ali pela saúde do filho, que infelizmente, com as mazelas que a gente tem visto hoje na sociedade, está passando por várias situações complicadas, como inclusive dependência química, precisa da ajuda para interná-lo e a gente tem visto aí, então, esse apelo. É importante que as pessoas também se sensibilizem, assim como nós, e de alguma forma tentem ajudar a dona Maria Badia, não somente em relação a essa ajuda de custo para que o filho consiga se internar, hoje ele ainda está internado na UPA, mas também porque a gente viu aí que ela tem peças, né, faz bazar. Então, se as pessoas tiverem interesse, pode procurar ela sim, para que
de forma digna, que ela consiga realizar esse trabalho dela e aí assim poder viver dignamente. A gente tem certeza que ela vai ser ajudada, a gente sabe que você que está em casa é solidário e mais uma vez vai fazer a diferença na vida de uma pessoa, a exemplo agora a dona Maria Badia. Aí, André, a gente muda de assunto agora e mostra para você e para quem tem em casa os números da Covid-19 aqui em Patos de Minas. Porque, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura aqui da cidade, na tarde desta sexta-feira, mais 19 casos de Covid-19 foram diagnosticados, o que soma, aí, desde o início da pandemia, então, 17.186. Patos de Minas também teve uma morte confirmada. A vítima é um homem de 46 anos e a morte dele aconteceu nessa quinta-feira. Segundo a Prefeitura, são 534 vidas interrompidas pela Covid-19, 9 a menos do que o Estado divulgou no boletim desta sexta-feira. Então, já que a gente tocou no assunto do Estado, vamos ver como estão os números aí apresentados pela Secretaria de Estado aqui de Minas Gerais quanto a Patos de Minas. Porque, segundo o Estado, Patos de Minas tem 543 mortes pela Covid-19. A divergência também é quanto aos números de confirmações do Estado para o município. A gente percebe aí que o Estado informa que o Patos tem 16.617 casos confirmados. Já o município apresenta aí mais de 17 mil confirmações da doença. Aí, Andra. Pois é, Matheus, desde o início dessas análises que nós fazemos aqui, a gente percebe uma divergência entre os números citados aí pelo Estado e pelo município em relação tanto a mortes confirmadas quanto a casos confirmados, mas essa é a primeira vez em muito tempo que Patos de Minas atinge um número maior de mortes em relação ao que o Estado divulga. E aí a gente mais uma vez bate na tecla aqui dessa subnotificação, mesmo a gente tendo trazido aqui a resposta da vigilância epidemiológica em relação a essas questões, de tentar acompanhar, tentando explicar aqui que muitas vezes pacientes de Patos de Minas vão para a unidade de saúde fora e essa morte é contabilizada pelo Estado, mas demora a chegar no boletim epidemiológico do município. Mesmo assim, a gente percebe que ainda há dados aí a serem atualizados. Agora, uma questão que chama a atenção e que Patos de Minas tem acompanhado é que a média de mortes no Brasil tem diminuído. A média de novos casos também está em declínio, assim como o estado de Minas Gerais. E o que a gente percebe é essa diminuição, principalmente na taxa de ocupação dos leitos, que é o que a gente tem percebido. Inclusive, você vai comentar em relação a isso, né, Matheus? É isso aí. Vamos agora, então, Ayandra, ver os números da ocupação aqui em Patos de Minas. Porque, segundo ainda o boletim, a taxa de ocupação dos leitos Covid-19 em hospitais públicos e privados está em 31,11%, quanto aos leitos clínicos e 24,49% em relação aos leitos de UTI. Pois é, há muito tempo a gente não vê esses números que já chegaram a atingir a quase 300% de ocupação. Então, números muito bons, porque estão próximos a 30% de ocupação, tanto de leitos clínicos quanto de leitos de UTI. Isso quando a gente fala de hospitais públicos e privados, e mostra aí um panorama favorável para a saúde, mas não favorável para essa doença, porque as pessoas continuam morrendo, se infectando e sendo internadas. Então, a gente sempre lembra aqui que os cuidados devem sempre ser reforçados e que a gente deve continuar tendo eles. Pois é. Ayandra, agora vamos para uma notícia de última hora. Nós estamos ao vivo e a gente recebeu há pouco a informação de que um sequestro está sendo registrado nesse momento na BR-365, próximo ao município de Patrocínio. Segundo as informações, pelo menos 2 homens armados na tarde desta sexta-feira foram até essa fazenda, renderam 2 funcionários. Dali, segundo as informações iniciais, eles não teriam levado nada. Mas no momento em que eles saíram daquela residência rural, eles percorreram o caminho e levaram 2 colaboradores dessa fazenda, sendo um homem e uma mulher. O que se sabe até o momento é que o homem já foi encontrado, no entanto, a mulher ainda possivelmente continua aí sob
ou melhor dizendo, está com esses criminosos desse fato que está sendo registrado nesse momento. Pois é, essas são as primeiras informações. A gente está acompanhando assim, junto com a Polícia Militar. A fazenda seria a Fazenda Maquena, fica ali próximo, então, a BR-365, no município de Patrocínio. E a informação, Matheus, é que o alvo, o objetivo que levou esses bandidos até essa fazenda seria um malote. Eles tinham conhecimento de que um malote com valor de aproximado de R$30 mil estaria sob o poder desses funcionários, e o objetivo então era roubar esse valor. Se essa quantia foi roubada aí pelos bandidos, se está em posse dele, ainda não foi divulgado pela Polícia Militar, mas esse era o objetivo. Essa ocorrência foi registrada por volta das 16 horas de hoje. A Polícia Militar, assim com o apoio de cães da Roca, com reforço de policiais da região, está toda lá naquela região, porque, como você disse, uma pessoa que foi feita refém inicialmente já foi liberada, mas essa funcionária continua sob o poder aí desses bandidos. E aí a informação é que quando esses bandidos chegaram lá na propriedade rural, tinha várias pessoas lá, várias pessoas estavam trabalhando naquele local e elas se dispersaram, percebendo aí esse crime. Então, um assalto que está em andamento, com uma pessoa ainda feita refém, e a Polícia Militar está lá neste momento atuando na tentativa de prender os bandidos, que, pelo que foi informado, já foram identificados, mas ainda estão escondidos no meio de uma mata próximo à BR-365. Pois é, só para a gente fechar aqui rapidamente, as informações da Polícia Militar dão conta que durante o cerco policial no Café foram visualizados 2 homens pela guarnição, sendo um mais alto e outro mais baixo. Quando eles chegaram a uma fileira de café, eles viram a viatura e acabaram fugindo. Ambos, segundo as informações da Polícia Militar, usam camisa na cor escura. Devido à distância, não foi possível possuir maiores informações sobre esses criminosos que estão fazendo aí pelo menos uma pessoa refém desse crime em Patrocínio. Situação crítica, mas todos os detalhes o pessoal vai ter no patosjá.com.br. Com essa, então, Ayandra, a gente fecha a nossa análise, o NTV News. Amanhã você estará aqui na bancada, então uma boa noite para você e nós nos encontramos na segunda-feira. Boa noite, Matheus. Obrigada pelo espaço. Boa noite, pessoal de casa. Amanhã a gente volta a se encontrar aqui ao vivo às 19 horas. Eu aguardo você aqui, a sua companhia. E na segunda-feira, programação também que segue aqui com 30 minutos e o programa Gui Boa Aventura. Até lá.